bom dia, graça e paz, iniciando mais uma semana, Mateus capítulo 24, versículo 45 ao 47. O título é O Destino do Bom e do Mau Servo. Sendo assim, quem é o servo fiel e sábio a quem o Senhor confiou os de sua casa para dar-lhes alimento no seu devido tempo? Feliz é aquele servo a quem o seu senhor, quando voltar, o encontrar agindo dessa maneira. Com certeza vos afirmo que o Senhor confiará ao seu servo todos os seus bens. Amados, Jesus literalmente sentado no Monte das Oliveiras, conversando com seus discípulos em particular, já havia pronunciado vários fatos que já aconteceram e que hão de acontecer. Agora Jesus chama a atenção dos seus discípulos. E ele fala que aquele que cuida da casa, dos bens do seu Senhor, ele os entrega em suas mãos. E ele pode usufruir de tudo aquilo que o reino dos céus pode proporcionar para ajudar as outras pessoas. Foi diferente da lei de Moisés, que muitos aproveitaram a oportunidade pela ausência de um profeta, 400 anos sem profeta, e usufruíram da lei, usufruíram da tradição, do conhecimento e da falta de conhecimento do povo para manipular, extorquir, enganar, tirar o seu próprio proveito e se aproveitar dos manjares que literalmente o reino dos céus poderia proporcioná-los. Só que o reino dos céus, ele não foca nas coisas deste mundo, porque as coisas deste mundo são efêmeras, passageiras, não são eternas. Aquilo que os olhos podem tocar, ver, são, na verdade, coisas passageiras e não eternas. Porém, as eternas são aquilo que os olhos não podem ver. Agora, nesse exato momento, anunciando aos seus discípulos, no último momento, antes de ir para o Gólgota, antes de fazer a última ceia com os seus discípulos, ele está falando, olha, a casa do Pai, ele dá para vocês, para que vocês possam fazer, usufruir de tudo aquilo que o reino dos céus pode proporcionar para vocês, no sentido de levar o alimento no devido tempo. O tempo quer dizer que há um começo e um fim. E que tempo seria este, a qual os discípulos teriam que estar atentos para alimentar as pessoas? Este tempo estava definido a partir do momento que Cristo é levado no Gólgota, é morto, porque ele se entregou a si mesmo para a morte, literalmente, para que nossos pecados fossem subjugados em si mesmo, mas que ao terceiro dia ele ressuscitou e ele está à destra do Pai. Diante disso, Jesus ele chama para esta advertência muito bem, falando do servo bom e do servo mau. O servo bom é aquele que pratica a mordomia. A mordomia é que o mordomo ele tem todo o direito de usufruir e administrar todo o bem do seu senhor, mas sempre focado para o bem do seu senhor e não para si próprio. Ele pode até usufruir alguma coisa no sentido de manter toda a estrutura, tudo aquilo que o seu Senhor deixou e confiou a ele. Mas o tempo vai chegar e o tempo vai ser cobrado. E Jesus fala que feliz é aquele servo a quem o Senhor, quando ele voltar sem avisar, encontrar agindo da forma mais adequada, alimentando aqueles que precisam do alimento, cuidando dos seus bens, multiplicando ali o seu reino. Este é o servo fiel. Este é o servo que, na verdade, tem consciência plena que Deus o colocou e deu a oportunidade de participar do reino dos céus
E ele não negligencia, passo a passo, cuidando de tudo do que é do Senhor. E feliz será o servo, então, que o Senhor vir e voltar e o encontrar desta maneira, cuidando das coisas do seu Senhor. E ele volta a dizer: com certeza vos afirmo que o Senhor confiará ao seu servo todos os seus bens. O interessante é que nesse texto, ele no versículo 47, ele fala que com certeza vos afirmo que o Senhor confiará ao seu servo todos os seus bens. Aqui ele não está falando servo bom, servo mau, mas ele está falando que todos os seus bens, tudo aquilo que o seu reino proporciona, estará nas mãos dos seus servos. Porém, com certeza que a expectativa que Cristo tem é que seus servos cuidem, alimentem no devido tempo, que é agora, o anunciar a palavra de Deus. Deus te chamou, Deus te escolheu e te trouxe até aqui porque você é um servo, mas precisa saber se você é um servo fiel e sábio ou é apenas alguém que está se aproveitando literalmente sem compromisso nenhum do reino dos céus. Então precisamos tomar cuidado, porque muitas vezes achamos que estamos bem e na verdade não estamos bem. Estamos apenas usufruindo das bênçãos dos céus, mas não fazemos parte do reino dos céus. E o reino dos céus é isso, é um servo que é fiel e ele sabe. É interessante que neste texto de fiel e sábio, não é no sentido de você pegar oferta, dízimos, não é isso. É se tratando do reino dos céus, é dando o alimento. E toda vez que nós falamos sobre oferta e dízimos, dentro do contexto do templo, era o alimento, o sustento para o órfão, para a viúva, para o sacerdote, para a família do sacerdote, para o levita. Era para isto que era utilizado o alimento. Mas aqui ele definiu que este alimento, no seu devido tempo, ou seja, haveria um tempo de escassez, que as pessoas iriam desejar o verdadeiro alimento para a alma e que nós, que fomos chamados como servo fiel e sábio, temos a responsabilidade de entregar o verdadeiro alimento, sem mistura de água, sem hipocrisia, sem acrescentar religiosidade, sem acrescentar a lei, o legalismo, mas que anunciasse puramente o alimento que é Cristo. Ele que é o pão do céu, que desceu para nos salvar. Por isso, devemos pregar o reino dos céus e não a nossa denominação, não a nossa placa, mas sim pregar o Evangelho de Cristo. O Evangelho de Cristo, a palavra evangelion, significa boa notícia, boas novas. Anuncie àqueles que estão com o coração apertado, coração em trevas, triste, abatido, sem esperança. O tempo é agora. Aproveite a oportunidade e participe do reino. Faça a diferença na vida daqueles que precisam realmente ouvir a palavra de Deus. Pois o Espírito Santo, o Paracleto, irá consolar a todos. Que Deus possa nos abençoar esta manhã, que esta palavra fale com você e que você e eu sejamos um servo fiel e sábio, cuidando de tudo aquilo que o Senhor nos confiou. Porque o tempo já chegou. Que Deus te abençoe. Vamos orar, agradecer a Deus. Pai, pedimos agora, neste exato momento, nesta semana que está iniciando, que tudo aquilo que o Senhor tem colocado em nossas mãos, apesar de muitas fraquezas, apesar de reconhecer a nossa pequenez,
somos apenas servos. E quando tentamos entender a tal responsabilidade de participar do reino dos céus e não ser participar apenas como ouvinte, mas literalmente compartilhar o pão, compartilhar a graça, compartilhar o amor, a comunhão entre todos os nossos irmãos. Muitas pessoas não entenderam ainda que o tempo chegou. A hora é esta, é agora, não é amanhã, é hoje. Que muitos dos meus irmãos entendam isso nesta manhã e que deixem o Espírito Santo dirigir a sua vida, orientar a sua vida, a pregar, a anunciar, a demonstrar o amor de Cristo. Porque assim será a vinda do Filho do Homem. A qualquer momento ele voltará. E feliz será aquele servo que estiver cuidando das coisas do seu Senhor, tratando do reino dos céus. Senhor, nos ajuda a entender a Tua palavra, a fazer a Tua vontade, a compreender o Teu querer, porque ela é boa, agradável e perfeita. Como diz Romanos 12, versículo 2, metanoia transforma nossa mente, renova nossa mente, para que nós não venhamos se iludir e goldar com as coisas deste mundo, mas que antes possamos estar firmados na videira que é Cristo Jesus, e que possamos produzir frutos e frutos de arrependimento. Frutos que na verdade saem da videira, porque não temos nada a oferecer. Somos totalmente dependentes do Cristo. Nos ajuda, Senhor. Nos dá força, nos fortalece, nos ensina a ser fiel e sábios no Teu reino, para que possamos alimentar aqueles que precisam. É o que eu te peço e te agradeço, em nome de Jesus. Amém. Que o amor de Deus, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, as doces consolações do Espírito Santo sejam com todos e todos digam amém. Deus te abençoe. Uma ótima semana. Fica com Deus. Paz.